Bom, pessoal, bom dia oficialmente, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Primeiro de tudo, acho que eu quero agradecer a presença, a participação de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Caroline Ciarota, mas eu tenho bastante conhecido aqui que eu já vi os nomes, mais fácil Carol. Eu sou consultora, sou especialista em cultura organizacional, em temas de desenvolvimento humano, gestão de pessoas. Meu papel aqui hoje é, na verdade, facilitar, mediar esse bate-papo. Eu estou muito feliz, vai ser, né, vim a convite da Juliana, da Ju. Eu estou muito feliz, vai ser um prazer, eu acho que principalmente por esse tema, né, por esse tema do não ao assédio, construindo um ambiente de trabalho mais saudável, mais respeitoso e mais inclusivo. Isso porque, além de abordarmos, né, o que a gente tem aqui como objetivo, além de abordarmos os aspectos da legislação em si, o objetivo é ir além, né, conectar isso com cultura organizacional, que é um assunto que eu sou apaixonada, e extremamente relevante para esse tema, porque eu acho que o objetivo, o grande desafio das organizações hoje está além, né, da adequação à lei. Eu acho que o grande desafio é como que realmente promove a mudança de cultura, a mudança de comportamentos, para você ter essa mudança, você abandonar talvez uma cultura mais tóxica, né, provavelmente tóxica ou desfavorável, para uma cultura realmente mais positiva, saudável, e que esse processo seja, de fato, um processo perene, né? Antes dos convidados se apresentarem, eu queria trazer aqui, né, fazer uma introdução até do que é o tema central aqui da nossa conversa. Então, só lembrando, né, em março desse ano, entrou em vigor a Lei 14.457 de 2022, e com essa lei se estabeleceu o programa Emprega Mais Mulheres, né, que tem esse objetivo de construir esse ambiente mais saudável, mas principalmente favorecer a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho. E com isso veio a obrigatoriedade, né, das organizações tomarem medidas de prevenção, de combate ao assédio e a outros tipos de violência. Então, com isso vieram vários pontos de atenção para os empregadores, para as organizações. Então, como, por exemplo, a criação desse ambiente mais diverso e inclusivo para mulheres, a adoção de benefícios e boas práticas para as mães ou responsável pela criação dos filhos. A CIPA ganhou novas atribuições, inclusive ela ganha um novo nome, ela vem aí com um mais A, né, do A de assédio. Também veio a questão de começarem a capacitar e promoverem treinamentos recorrentes sobre o tema para essas equipes. Criação e gestão de canal de denúncias. Então, diversos pontos que a gente tem como objetivo abordar aqui hoje, tá? Então, por isso, agora eu vou abrir, queria que, né, a Ju, a Louche, eles se apresentassem para vocês e até contassem o porquê que eles estão aqui para falar sobre esse assunto. Por favor. Louche, vamos começar por você? Maravilha. Obrigado, Caroline. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho desse intrigante tema. Fiquei muito feliz com o convite recebido e pela forma que a gente vai tratar esse assunto. Eu sou advogado, sou sócio da Inglês, Werneck, Ramos, Cury, Françolin Advogados, toco a área trabalhista aqui. Há 20 anos enfrento essas questões perante a justiça, auxiliando clientes, empresas de médio, grande porte no dia a dia. Quando eu recebi esse convite, eu acho que aceitei na hora, porque eu acho que essa dobradinha RH e jurídico com relação a esse tema é fantástica, até para a gente entender os aspectos organizacionais das companhias, trazer as principais preocupações, trazer os principais pontos que a gente vê no dia a dia da justiça, acerca desse tema de assédio, tanto assédio moral, tanto assédio sexual, como assédio sexual, outras formas de discriminação, e esse é um tema que vem crescendo muito ao longo dos anos, quer seja por essa exposição, quer seja pela proteção e pelo combate às práticas de assédio dentro da corporação, e a edição dessa nova lei é um exemplo disso, ou quer seja também pela facilidade de exposição
das comunicações, quer seja por WhatsApp, por redes sociais. Isso, por mais que a gente fale do ambiente corporativo, essas práticas, também por esses meios, eles também podem gerar algum tipo de questão e algum tipo de problema indiretamente para a empresa. Então, a ideia é trazer um pouco desse viés jurídico, a minha parte chata da apresentação, falar um pouco de lei e tal, mas espero contribuir com os dias, com os debates, e desde já saliento a todos que a gente tem aqui o canal para fazer as perguntas, sintam-se à vontade para fazer as perguntas, a gente vai tentar abordar todos os temas, mas ainda que não seja possível, responderemos na sequência. Muito bom. Obrigada, Loshi, obrigada, Carol. Bom, gente, obrigada a todo mundo que está aqui, quem foi entrando. Eu sou a Juliana, eu sou diretora de RH e diretora sócia aqui da Raiz Desenvolvimento, né? A Raiz Desenvolvimento é uma consultoria de RH com expertise em cultura organizacional e assuntos de RH em geral, de desenvolvimento de pessoas principalmente. Eu fui head de RH durante anos, eu sou generalista e por isso eu gosto muito do tema, sabe? Eu não acho parte chata não, Aloysio, eu acho bacana, acho que nós que somos de RH, a gente precisa estar atento a tudo isso, e não só quem é de RH, né, porque é um tema bastante importante, eu acho que esse assunto que nos trouxe hoje, ele pertence a todos os gestores, a todas as pessoas, a todas as áreas, para criar um ambiente de trabalho saudável, né? No passado eu também já tive uma passagem pelo compliance, então eu também administrei canal de denúncia, código de ética, enfim, e hoje eu estou aqui para compartilhar meu conhecimento, não na parte legal, Carol, mas nas melhores práticas para a construção desse ambiente saudável, respeitoso e inclusivo, né? Eu sou da Raiz, a Raiz é a organizadora desse evento, a Carol gentilmente aceitou também ser a facilitadora desse evento, assim como a Loshi, prontamente. Então, queria aqui em público, já agradeci 1000 vezes, gente, mas agora eu vou agradecer em público aqui. Eu estou muito feliz por estarmos todos aqui, principalmente vocês, participantes, tá? E só para vocês não estranharem, eu olho para o lado porque eu tenho algumas telas aqui do meu lado para organizar tudo isso, tá bom? Não é, eu não estou prestando atenção no evento não, tá bom? Muito bom. Bora lá, Carol. Beleza, obrigada, Ju, obrigada, Aloysio. Bom, como o Aloysio falou, nosso objetivo aqui é realmente ser um bate-papo, a gente não tem nenhuma apresentação aqui para compartilhar, então temos 1 hora pela frente e a gente precisa da ajuda de vocês para que essa conversa seja mais produtiva possível, a gente aborde aí as principais dúvidas. Então, a gente tem a caixinha do Q&A, se vocês puderem, vão enviando perguntas, a minha ideia é trazer as perguntas durante o bate-papo, a gente aborda também no final, mas caso alguma pergunta não seja respondida, a Ju vai subir esse vídeo na íntegra no YouTube da Raiz Desenvolvimento, e a ideia é também já colocar ali as perguntas que não forem respondidas, tá? Então, queria contar com a colaboração de vocês, né, com essa participação, para tornar o nosso bate-papo aqui bem produtivo, tá? Para começar, né, antes até de trazer o primeiro tema, eu acho que é importante a gente saber quem está aí do outro lado. Apesar da gente já ver alguns conhecidos aqui, é legal até para a gente calibrar um pouco aqui, né, a nossa conversa. Então, está aparecendo para vocês na tela uma enquete para a gente saber de qual área vocês são, né? Recursos humanos, jurídico, compliance ou outras áreas aqui. Se vocês puderem responder, por favor, a gente agradece, tá? Boa, Carol. O pessoal está respondendo. Ótimo. Eu vou dar mais uns 5 segundos e aí a gente vai mostrar o pessoal de RH está em peso aqui. Opa! Ó, eu parei o compartilhamento, mas a gente tem bastante gente. Opa! Ó, eu parei o compartilhamento, mas a gente tem bastante gente de RH, compliance e outras áreas. E muito bom ter outras áreas aqui também, né, Carol? Legal, perfeito, muito bom. Bacana. Legal. Então, para começar, vou começar aqui com a Aloysio, né? Eu acho que, como introdução, acho que é bacana a gente trazer os aspectos trabalhistas, né? O aspecto da legislação em si.
Então, Alô, conta para a gente um pouquinho sobre essa recente alteração na CLT, né? A lei que entra em vigor, o programa Emprega Mais Mulheres, acho que principalmente as implicações disso para as empresas, por favor. Legal, obrigado. Gostei dessa enquete, viu? Não tinha visto ainda, muito bom. Mas vamos lá. Em setembro de 22, foi publicada a Lei 14.457, que instituiu o Programa Mais Mulheres e alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em diversos aspectos. Essa lei, ela tratou de temas importantes com o objetivo principal de fomentar e promover as mulheres no ambiente de trabalho. São 7 aspectos trazidos pela lei que refletem na questão do dia a dia: apoio à parentabilidade da primeira infância, pagamento de reembolso, essas questões, apoio por meio de flexibilização do regime de teletrabalho para as gestantes, para as mulheres que tiveram filho. Então, o regime especial traz regras de teletrabalho, regime de tempo parcial, regras para compensação de horas de trabalho, traz também a questão da qualificação das mulheres em áreas estratégicas para a ascensão profissional, ou seja, traz programas de suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional, estimula a ocupação de vagas em cursos de qualificação, apoio ao retorno das mulheres após a licença maternidade. Então, fala um pouco da prorrogação da licença maternidade, da flexibilização do usufruto da licença maternidade no retorno ao trabalho, da suspensão do contrato de trabalho para acompanhamento do desenvolvimento de filhos, e traz, dentre todas essas ponderações, traz regras específicas para a CIPRA, para a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, combater o assédio dentro da corporação. Dentro dessa do foco da nossa apresentação, eu acho que esse tema vai ser o principal tema a ser abordado, porque exatamente essa lei trouxe novas responsabilidades para a CIPA, como a inclusão de regras de conduta a respeito de assédio sexual e outras formas de violência dentro da corporação, a ampla divulgação de conteúdos de regras para os empregados, quer dizer, isso agora vai fazer parte da CIPA, a ampla divulgação de procedimentos para denúncia, procedimentos de segurança, como também a obrigatoriedade de, a cada 12 meses, a CIPA promover ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados no ambiente de trabalho. Então, essas têm sido as novas regras trazidas pela empresa, isso que foi trazido pela nova legislação. Você vê que são obrigações implícitas e subjetivas, mas que elas buscam diretamente promover o desenvolvimento da mulher no ambiente de trabalho e assegurar que questões como assédio sexual, assédio moral, outras formas de discriminação sejam afastadas aí no dia a dia das corporações, principalmente com relação às mulheres propriamente dito. E isso vem fazendo com que essa nova sistemática vem fazendo com que esse tema ganhe alta, esteja em alta, não só nas corporações, que vem tratando desse tema e com a inclusão dessas novas obrigações perante a CIPA, mas também essa lei é decorrente do aumento substancial que nós tivemos nos últimos anos de questões referentes a assédio perante a Justiça do Trabalho. Para que vocês tenham em mente, hoje, num levantamento feito pelo TST, aproximadamente 37% das ações trabalhistas, eles têm algum tipo de pedido de indenização existente na ação. São pedidos subjetivos, são pedidos que decorrem de questões no dia a dia, mas são pedidos que também são colocados, em sua maioria, por causa dessa questão, não só do assédio sexual, mas também do assédio moral no ambiente de trabalho. O Ministério Público, nos últimos 5 anos, perante o Ministério Público, nos últimos 5 anos, as denúncias aumentaram de 63%, segundo o levantamento apresentado pelo Ministério Público. O que demonstra que, primeiro, a realidade corporativa das empresas mudou. Essa prática do assédio dentro da corporação não pode ser aceita e não pode ser tolerada.
Hoje as empresas precisam obrigatoriamente tratar deste assunto, quer seja por treinamentos, quer seja por denúncia, quer seja por ações dentro da sua corporação, exatamente para tornar o ambiente de trabalho salutar e não aceitar esse tipo de movimentação. Então, acho que essa nova legislação, resumindo aqui, ela foi bastante proveitosa. Ela traz de uma maneira expressa algo que implicitamente já estava colocado tanto para a CIPA quanto para as corporações, mas agora, exatamente por essa nova realidade, as empresas precisam ter uma preocupação agora de ordem prática e substancial para eliminar essa questão no dia a dia dos trabalhadores. Obrigada, Louche. Deixa eu só trazer um ponto aqui. Entrou em vigor em março agora. Qual que é o tempo de adequação? Né? Qual foi o tempo dado aí para as empresas se adequarem? Na verdade, a lei é de setembro de 2022, tá? E a partir de março, essa questão da CIPA deve ser aplicada. Então, o tempo de adequação, em tese, já foi. Tá. Por isso que, nesse momento, as empresas vêm se mexendo e adotando tanto questões de treinamento para a CIPA, quanto implementação do canal de denúncia. Muitas empresas, por incrível que pareça, ainda não tinham. Isso é substancial. Então, acho que a gente ainda não teve nenhum tipo de notícia acerca de fiscalizações, mas, sem dúvida, em médio prazo, isso vai começar a ocorrer, porque desde março isso é obrigatório dentro da corporação. Perfeito. Obrigada, Louche. Eu já vou conectar aqui sua fala com cultura, né, para a Ju trazer pelo ponto de vista de cultura. Ju, eu acho que vale você trazer um pouquinho na sua visão a importância desse tema para esse ambiente de trabalho, né? Legal. Eu acho que, como a gente tem gente que não é nem de RH, nem de compliance, nem de jurídico, né? Acho que é bom a gente só voltar. O que é cultura, né, Carol, na organização? Você é especialista em cultura, eu sei, e eu também trabalho bastante com cultura. É o jeito das pessoas trabalharem naquela empresa. Sabe quando alguém pergunta para você como é aquele jeito e as pessoas falam: como que é o jeito de trabalhar na sua empresa? Meu, não sei, mas tem um jeito especial, né? Então, é esse jeitão. Na verdade, então, existe uma forma, esse jeito entre as pessoas da organização, e ele tem uma forte influência nessa vida em grupo, né? E isso interfere nos processos de comunicação, no relacionamento interpessoal, no comportamento da organização, na produtividade e também nos resultados, claro, né? E aí, se por um lado o principal vetor é o negócio, por outro lado são as pessoas, é a essência das pessoas, né? Então, o grande objetivo é estimular e desenvolver as pessoas, porque elas são a chave do sucesso ou fracasso, né? Se não bem desenvolvidas. Então, por que é interessante do ponto de vista de cultura, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma série de artefatos, iniciativas, como as coisas funcionam dentro da organização, como as coisas são realizadas dentro da organização. Então, diante disso, construir um ambiente de trabalho mais saudável, mais respeitoso e mais inclusivo, acaba trazendo o engajamento dos colaboradores, o orgulho de pertencer, porque ali é um lugar bom, é um lugar gostoso de trabalhar. Com isso, as pessoas não faltam, estão presentes de corpo e alma ali. Você retém pessoas, né? Principalmente as boas, né? Não só as boas, mas principalmente as boas, que hoje o mercado está muito concorrido e puxando gente de lá para cá. Isso, naturalmente, acaba evitando custos desnecessários, como substituição de pessoal, retreinamento das pessoas, e trazer este assunto para dentro da organização, além da questão da construção da cultura e do clima de trabalho, fortalece a imagem positiva da organização, não só para dentro, mas também para fora, né? E, sem sombra de dúvida, está alinhado com uma das pautas que hoje está super aquecida, que é o ESG, né? Que é o ambiente, o social e a governança.
E sem sombra de dúvida, né, Carol, nós que somos de RH, você está em conformidade legal, porque existe uma lei a ser seguida, né? Então, do ponto de vista de cultura, o que eu penso da importância dessa lei é que ela veio, de fato, favorecer o ambiente e contribuir para que a gente, cada vez mais, tenha ambientes mais saudáveis. Eu sei que a gente, às vezes, vive numa bolha, mas tem muita empresa no Brasil inteiro que precisa desse tipo de regulamentação para poder, de fato, promover uma boa cultura, um bom ambiente de trabalho para todo mundo. É isso. E dentro dessas questões que você até trouxe de ESG aqui, Juliana, uma crítica que eu faço é que hoje você abre o LinkedIn, abre o site das corporações e você verifica grandes textos ou informações acerca do ESG como um todo. Mas, indo ao encontro do que você disse da cultura, a aplicação do ESG, a aplicação deve ser prática e não apenas na teoria. Então, eu só faço esses parênteses aqui, porque eu acho que essa questão de você ter o equilíbrio organizacional nas relações afetivas dentro da corporação é fundamental. Não adianta a empresa também, dentro de todas as características que o conceito ESG traz, fazer promoções ou marketing puro e simples e não ter dentro da sua corporação regras específicas para combate ao assédio em geral e a manutenção de um bom ambiente de trabalho. Perfeito. Eu acho que é a junção das duas coisas, né? De um lado, aquilo que a gente mencionou, a questão realmente dessa mudança de mindset, de comportamentos, isso cultura não adianta, é de cima para baixo, então, o quanto a alta liderança provoca essas mudanças, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a lei vem para, de fato, estruturar e criar esses mecanismos que funcionem conectados a essa cultura. O que eu sempre gosto de trazer em relação a esse aspecto eu acho que antes até de ter uma lei específica, né, para algumas, por exemplo, canal de denúncia, né, o que a gente está trazendo aqui de mudança de atribuições da CIPA, acho que muito mais que isso, né, do que colocar uma cartilha, fazer com que os funcionários assinem um código de conduta, realmente garantir esse ambiente respeitoso. Isso envolve todas as áreas, todo o ciclo de vida das pessoas, né? Desde o recrutamento, quem você recruta, como que você coloca ali o que é esperado das pessoas, como que você avalia quem cresce, quem é referência dentro, quem influencia as pessoas dentro dessas organizações, né? Legal. E aí, quando a gente fala de ambiente respeitoso, Alô, parece muito óbvio, mas sempre vem como dúvida ainda, até de RH, executivos, das organizações em si, e acho que vale a gente retomar aqui o que é o assédio, né? O que é o assédio moral, o assédio sexual, como que isso é classificado, e na lei também estão previstos outros tipos de violência, né? Quais são esses outros tipos de violência? Legal, obrigado pela pergunta. Na verdade, o assédio, conceitualmente, é a exposição de uma pessoa ou de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada. É importante ter em mente essa questão de forma repetitiva e prolongada. Eu vou explicar um porquê. É uma conduta que tem por objetivo desestabilizar a vítima, causando danos à sua dignidade, integridade, e fazendo com que essa pessoa saia da corporação, peça demissão, tá? A prática de um dissabor, e a gente vai falar no momento seguinte sobre o assédio propriamente dito, o dano moral é uma decorrência do assédio. O assédio é uma prática que busca um fim, tá? Que é desestabilizar a pessoa e, consequentemente, fazer com que essa pessoa peça demissão. Dentro dessas questões, o assédio moral ele pode ser horizontal, ou seja, entre pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia, pode ser vertical, entre pessoas que de nível de hierarquias diferentes, e aqui eu trago um ponto, quer dizer, ele pode ser normalmente descendente do chefe para o liderado,
o chefe assedia moralmente o liderado, mas ele também pode ser ascendente, ou seja, um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de liderados não concordam com o chefe e começam a praticar ações que desestabilizam emocionalmente o chefe, que desequilibram o chefe, que desacreditam o chefe e façam com que esse chefe deixe a corporação. Então, é importante ter isso, porque o assédio, na verdade, ele pode ser entre todos os níveis da empresa, tá? Como também ele pode ser um assédio moral interpessoal, que a gente chama, né? Que é aquele indivíduo que é direto e pessoalmente assediado e tem a finalidade de prejudicar efetivamente o profissional, como também o assédio pode ser institucional, ou seja, a própria organização incentiva e tolera atos de assédio no dia a dia, em todos os níveis, fazendo com que as pessoas fiquem desacreditadas e percam aí a sua confiança propriamente dita. Então, dentro das condutas, alguns exemplos que eu trago aqui, e aqui o rol não é o que eu vou falar não é algo exemplificativo, né? Então, você ignorar deliberadamente a presença de um profissional, de uma pessoa, evitar uma comunicação direta com um liderado, isolar fisicamente o profissional do ambiente de trabalho, isso acontecia muito, por incrível que pareça, você tira um profissional e deixa ele isolado, você proibir o profissional que fale com outras pessoas no ambiente de trabalho, todas essas são práticas que podem, sim, gerar assédio. Criticar constantemente o trabalho do profissional de forma injusta, exagerada, ou sem qualquer ponto. Atribuir demandas contraditórias, quer dizer, impor condições, regras de trabalho que, eventualmente, esse profissional tenha que ter diferente das regras que são colocadas para as demais pessoas, dar apelido pejorativos, realizar críticas hostis, gritar com a pessoa de uma maneira frequente, com o objetivo de expor essa pessoa. A gente teve, no passado, muita discussão sobre limitar o número de vezes que a pessoa poderia ir ao banheiro, isso em companhias de call center, isso aconteceu muito, e foi gerada a prática do assédio, como também espalhar rumores falsos propriamente ditos, tá? O assédio, pessoal, como eu falei, ele é específico nas relações de trabalho. A humilhação é contínua, ele busca atingir uma pessoa ou um grupo específico, e isso faz com que haja o dano à saúde mental, à saúde do trabalhador. Inclusive, desde 2021, se eu não me engano, ou início de 2022, foi mudada a classificação das estatísticas internacionais de doenças relacionadas ao trabalho, tá? Sendo que o burnout, que foi reconhecido como acidente, foi reconhecido como doença do trabalho. E o burnout, e muitas vezes, ele é originado pela prática do assédio constante, tá? Não apenas por isso, logicamente, mas também pelo assédio. Então, o assédio é uma conduta continuada. Ele é diferente do que eu disse, da questão do dano moral propriamente dito. O dano moral, basta uma ocorrência, não exige reiteração. É aquele dano que a honra, a imagem, a intimidade do empregado, ele pode ser comprovado facilmente, entendeu? O dano moral também faz com que a empresa, eventualmente, tenha que pagar indenizações e faz com que a questão seja efetivamente combatida. Mas ele é diferente, é importante ter esse núcleo, porque parece que tudo é assédio hoje em dia, e não é verdade, tá? Dentro desse aspecto, acho que é importante falar que exigências profissionais, exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência, não é assédio moral. Aumento do volume de trabalho, sobrecarga de trabalho, não é assédio moral, não gera assédio moral. Cobrança de metas, resultados, não gera assédio moral. Atos isolados, pequenos conflitos, desenvolvimentos, isso tudo não gera assédio moral. Inclusive, o exercício do poder hierárquico do empregador, de controlar o dia a dia dos empregados, cobrar o horário, cobrar o resultado, isso tudo é uma prática aceita e não é reconhecida como um assédio moral propriamente dito. Como eu disse, essa precisa ser uma conduta continuada e com um objetivo específico, tá? Com relação
ao assédio sexual, propriamente dito, é uma outra forma de assédio que também hoje é crescente na empresa. Ele é definido, de forma geral, como constrangimento com conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, como regra, a pessoa, o agente, né, utiliza a posição hierárquica superior ou sua influência para gerar, para fazer esse assédio, sob pena da pessoa que recebeu ali ou foi assediada, eventualmente perder emprego, deixar de ter uma promoção. É importante que fique identificado essa questão da chantagem propriamente dita, ainda que implícita como um todo. Mas aqui, normalmente, a gente diz aqui da hierarquia, mas, por exemplo, o assédio sexual, a gente já viu perante a justiça, ele também pode ocorrer, inclusive, por pessoas que não fazem parte da empresa. Tivemos um caso, já vencemos um caso na justiça, onde um prestador de serviço era muito próximo do dono da empresa, e com isso, indiretamente, sentia que tinha algum tipo de liberdade para assediar as empregadas da empresa. A empresa foi condenada nesse sentido, isso ficou claro. Então, é importante que a questão do assédio sexual parece que é só apenas e tão somente na corporação, mas também ela pode ocorrer até por terceiros, tá? Desde que você tenha essa questão da hierarquia como um todo. Dentro dessas questões, eu acho que o importante é que hoje o assédio sexual ele ficou um pouco mais fácil de ser constatado. E, ao mesmo tempo, é importante que as corporações tenham atenção e regras específicas também nas suas políticas internas para o dia a dia dos trabalhadores fora também do ambiente de trabalho. Apesar de o assédio ser realizado dentro da corporação, ele pode ocorrer fora do ambiente de trabalho, desde que as pessoas trabalhem na empresa. E como identificar o assédio, né? Insinuações explícitas, comentários, imagens enviadas por WhatsApp com caráter sexual, solicitação de favores sexuais com promessa de um tratamento diferenciado, chantagem para permanência ou promoção de cargo, ameaças veladas, explícitas, toda essa questão também pode gerar o assédio sexual, além do contato físico. No passado, você via muito essa questão do contato físico gerando o assédio, quer dizer, o chefe ou a chefe encostando no subordinado, tendo contato, fazendo uma graça, abraçando e tal. Hoje, o assédio, da forma como ele é colocado, ele está sendo muito mais sutil, mas, ao mesmo tempo, mais fácil de perceber. Essas questões de WhatsApp e redes sociais, por exemplo, elas, por mais que os colaboradores, eventualmente, façam algum tipo de piadinha e tal, elas podem, sim, gerar o assédio se discutido perante a justiça. Então, é importante que a empresa tenha muita atenção nesse sentido. E dentro desse aspecto, pessoal, dentro dessas regras, existem corporações que não aceitam, eventualmente, qualquer relacionamento amoroso entre empregados, mas existem corporações que deixam que isso aconteça dentro da corporação. Só é importante ter claramente que o flerte, tudo, ele pode ocorrer dentro da corporação. Mas é importante que tenha cuidado que o silêncio nessa prática do assédio, o silêncio do assediado, é não. Então, o flerte entre as pessoas dentro da corporação, eles até pode ocorrer, mas não necessariamente a pessoa que recebe o assédio, ou que recebe ali o elogio, a cantada, ele concorda com aquela prática, mas às vezes ele fica quieto exatamente para não expor, porque é o chefe, porque é a chefe, isso pode gerar algum tipo de questões com relação a ele. Então, às vezes ela fica quieta, e às vezes o autor desse assédio entende que o silêncio autoriza ele a continuar com as brincadeiras. Então, é importante que as empresas e as relações dentro das corporações tenham clareza de que o silêncio, quando não há o consentimento claro e manifestado livremente, o silêncio é não. Ou seja, a vítima ela não concorda com a prática. Então, acho que essas são as distinções aqui entre assédio moral e sexual, que devem ser combatidas pela empresa,
e que eu trago aqui para debate. Obrigada, Louche. Eu vou querer abordar com você mais a questão dos outros tipos de violência, né, que também estão previstos na lei, mas até antes eu vou trazer para a Ju, para a gente já entrar aí no assunto do canal de denúncia, né? E aí a gente até depois fala um pouco de como combater também, através do canal de denúncia, outras práticas, esses outros tipos de violência. Ju, queria que você trouxesse, né, eu acho que a lei ela sugere que esse canal de denúncia possa vir como um inibidor dessas ações inadequadas, até relatadas aqui pela Louche. E aí, eu acho que é legal a gente trazer agora algo mais na prática, né? Como que isso funciona, como talvez o que seria o ideal aí para essa criação de canal, gestão, qual que é esse processo, por favor. Boa, Carol. Quando você me pergunta, né, como funciona isso na prática, eu não sei a idade, a gente devia ter feito a enquete da idade de todo mundo aqui, mas antigamente não era obrigado a gente usar cinto de segurança, né? E aí veio uma legislação e falou assim, ó, apesar de já estava previsto, né? Mas daí veio a multa, né? Ó, agora, se você não usar cinto, você usa a multa. Eu acho que o canal de denúncia funciona mais ou menos nisso, sabe? As pessoas começam a ficar mais alertas, né? Como se fosse a multa. É curioso, não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Então, a lei diz que toda empresa que tem determinado número de pessoas, né, precisa de uma CIPA. Depende da atividade econômica, depende da quantidade de funcionários, mas precisa de uma CIPA. Inclusive, a CIPA, né, mudou de nome, né? Antes era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora é de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? Que na verdade foi dada uma chancela para ela para falar assim, olha, CIPA, começa a se preocupar com esse assunto, você tem que trazer esse assunto para as organizações. Inclusive, nesse ponto, tem até uma grande dúvida sobre se é o cipeiro que vai olhar o canal de denúncia, né? Se é o cipeiro que vai treinar as pessoas, se é o Não. Ele é responsável por levantar a bandeira para a organização, para que a organização tenha o canal de denúncia, para que a organização tenha treinamentos, para que a organização tenha práticas que previnam assédios e outros tipos de violência, né? E aí, eu acho que sim, ter um canal de denúncia é muito poderoso, porque às vezes a gente está sofrendo uma dor, algum incômodo e não sabe aonde falar. Eu recomendo sempre que fale com o gestor. Se você não tem esse espaço, se você não tem abertura, é importante ter um canal de denúncia e seguro, né? Que garanta o anonimato e que, onde você pode confiar para colocar lá a sua dor. Então, o canal de denúncia, para ele ser bem usado, né, é importante também ter um procedimento de apuração da denúncia e uma política escrita, né? Olha, quando você, quem é que vai apurar a denúncia, quem é que recebe, como que vai ser tratado, vai ter entrevista, não vai ter entrevista, é importante, porque quando o denunciante vai levar a sua dor, ele tem muitos incômodos e muitas inseguranças, não é o momento adequado para ele não está confortável com aquela situação. Então, ter um canal de denúncia é importante, ter um procedimento descrito da operacionalização da denúncia é importante e dar essa clareza para o funcionário também é importante, né? Para que a gente estabeleça, para que confie no canal e para que haja um tratamento claro das denúncias para que sejam investigados e solucionados de forma rápida e eficiente, né? E com isso, sem sombra de dúvida, traz um ambiente seguro. A lei fala, principalmente, um ambiente seguro para mulheres, mas, na verdade, é um ambiente seguro para todos, né, Carol? Então, até na prática, na minha experiência, né, na verdade, como que funciona, só entrando um pouquinho mais na questão operacional? O canal de denúncia ele pode ser apurado, pode ser de responsabilidade tanto do departamento interno, dentro das organizações, tem empresa que é o RH, tem empresa que é o jurídico, tem empresa que é o compliance, mas também tem empresa que é a auditoria, mas também tem empresa que leva isso para uma área externa, um fornecedor externo, né, para garantir principalmente a imparcialidade diante de tudo isso. Eu, por exemplo, a Raiz, ela faz esse tipo de atuação, e na minha experiência, e na companhia onde eu trabalhava, antes da Raiz,
eu sugiro muito o comitê de conduta, né? O comitê de conduta é um grupo formado dentro da organização, que é quem tem, de fato, papel e responsabilidade alçada sobre aquele tema, sabe, Ká? Então, por exemplo, não importa a área que vai receber, se é interna ou externa, tem um procedimento a ser conduzido, essa área investiga, analisa, trata e recomenda ações. Por quê? Porque já estava estipulado que situações desse tipo seriam tratadas desta forma. E essas áreas internas ou esse fornecedor externo reporta para esse comitê de conduta, quem de fato chancela o que precisa ser feito, as ações que precisam ser tomadas, e se o tratamento ali está coerente com a cultura da organização. Né? Acho que é extremamente importante isso. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito sim, Carol, respondendo sua pergunta, é um inibidor de ações inadequadas e acaba estimulando um bom ambiente de trabalho, porque está todo mundo mais atento, vamos assim dizer, né? Juliana, até complementando, assim, é engraçado, você trouxe a questão da responsabilidade da CIPA, né, pela promoção, mas você trouxe a divergência de que, olha, o comitê que analisa essas denúncias nem sempre não é o da CIPA. E eu acho que, eu faço esse parênteses aqui, porque você não imagina a quantidade de consultas de empresas que a gente recebeu, exatamente porque a CIPA estava se colocando nessa condição de tentar fazer a investigação efetivamente das eventuais denúncias. Eu acho que você foi corretíssimo em falar que, olha, a questão da CIPA é de promover, de combater, de trazer a ciência para os empregados e promover também o comitê de denúncia. Mas essa questão, a apuração propriamente dita, ou ela é feita por esse comitê, ou ela é feita pela área de compliance, porque efetivamente ela precisa, pessoal, dentro da corporação, de sigilo, de confidencialidade das informações, precisa de imparcialidade, tá? E nem sempre o assédio, da forma como colocado na denúncia, ele é um assédio propriamente dito. Às vezes pode ser um dissabor de um empregado, às vezes pode ser uma situação em que o empregado foi confrontado pelo chefe, fala, olha, vou prejudicar esse chefe. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também com a utilização do canal, tá? O sigilo de canal. Porque o uso indevido do canal de denúncias, ele traz prejuízo para a pessoa que foi denunciada, ele traz prejuízo para a empresa, que perde um monte de tempo e começa precisa fazer uma série de apurações para apurar que se realmente a questão envolveu assédio ou não. Ele traz prejuízo para o próprio autor da denúncia, que quando faz uma denúncia, espera uma resposta e nem sempre essa resposta vem, porque eventualmente pode ter sido verificado que aquilo não foi uma prática de assédio, um ato de discriminação, nada disso. Então, é importante que a gente tenha realmente a responsabilidade da CIPA devidamente colocada, a responsabilidade do comitê do canal de denúncias, comitê de compliance, sabe-se lá o nome que vai utilizar, devidamente regrada, mas também a responsabilidade do colaborador ao fazer essa denúncia, para ter realmente certeza, ou pelo menos indícios realmente claros, de que ocorreu assédio e não fazer a denúncia propriamente dita para tentar prejudicar um terceiro, tá? As consequências do assédio no ambiente de trabalho, indo ao seu encontro dessa questão do comitê de conduta, é fundamental que as empresas tenham instituído esse comitê, porque as consequências do assédio são claras, quer dizer, uma empresa que não combate o assédio, que não promove um bom ambiente de trabalho, ela traz a degradação do ambiente de trabalho, fica evidente, desmotivação dos empregados, o aumento de pedidos de alteração de função, de demissão, de turnover, o absenteísmo, a perda dos empregados competentes, normalmente pedem demissão quando tem aí um ambiente de trabalho contaminado, e também o custo da companhia, não só o custo financeiro,
mas o custo operacional interno e também o custo de imagem. Então, é de suma importância não só o combate ao assédio, mas também a implementação desse comitê que a Juliana trouxe aqui, exatamente para ser esse o órgão, entre aspas, de fiscalização das denúncias realizadas, com sigilo, com cuidado, e que realmente, se ficar constatada a prática do assédio, aplique-se ao assediador a devida punição, quer seja um treinamento, quer seja uma repreensão, ou até uma justa causa propriamente dita. Nesse aspecto, só é importante trazer aqui, para finalizar, no aspecto jurídico, eventualmente, se ficar constatado um assédio por um determinado gestor, a empresa recebeu uma ação na justiça, a empresa for condenada, tiver que pagar uma indenização, essa empresa, em linhas gerais, ela tem o poder de entrar com uma ação que a gente chama ação de regresso. Ou seja, eu paguei por causa de uma conduta do meu empregado, mas eu tenho minhas políticas aqui que mostram que eu não concordava com o assédio. Então, com base nisso, apesar de eu ter pago por causa da minha responsabilidade como empregador, eu vou cobrar esse custo também do empregado perante a justiça. Isso ocorre, isso pode ocorrer e isso ocorre na prática. Por isso que é importante só trazer esse aspecto jurídico para dar uma clareza para todos. Ok, obrigada, Louche, obrigada, Ju. Como a gente está caminhando aí para os últimos 10 minutos, eu vou aproveitar para trazer algumas perguntas. Acho que muito conectado ao que a gente estava falando do canal de denúncias ou formação do comitê, qualquer prática que seja inibitória, né, que vai inibir esses comportamentos, a Karine trouxe aqui, né, o grande desafio é fazer os líderes entenderem profundamente a importância do tema, não apenas por questões legais, e as pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Então, além das ações de treinamento e desenvolvimento, vocês recomendam ações por gestão de consequência, que eu acho que o Aloche trouxe um pouco disso, né, que é a questão de estabelecer ali, trazer clareza para as pessoas das consequências de acordo com suas atitudes e ações, né? Então, advertências, suspensões, desligamentos, impacto em bônus. Então, acho que vale vocês trazerem esses pontos na visão de vocês, por favor. Eu acho que isso é claro, quer dizer, na verdade, todas essas políticas, elas são colocadas e trazidas para a empresa para que sejam observadas e indo ao encontro do que a Juliana falou, para manter o salutar ambiente de trabalho. Então, na medida em que os empregados, apesar das políticas, apesar dos treinamentos, apesar de toda orientação, o empregado ainda continua a cometer condutas equivocadas, quer seja de assédio moral, quer seja de assédio sexual, quer seja de discriminação, quer seja de não ter uma boa relação no ambiente de trabalho, ele pode ser punido assim. E na verdade, aqui eu trago um ponto, tá, Carolina, indo ao encontro da pergunta, que foi ótima. As políticas trazem essa possibilidade de poder ser punido. Mas, na minha opinião, na prática, o empregado ele deve ser punido. Exatamente porque essa punição vai demonstrar a realidade implícita dentro da empresa, a preocupação da empresa, e, sem dúvidas, vai fazer com que ele... Olha, a partir do momento que eu fui repreendido, essa história não é uma historinha só para... conceitual, voltando à questão do ESG que a gente falou no início, quer dizer, da teoria. Não, a empresa precisa ter efetividade. A grande questão que a gente vê, e às vezes vivencia, e por isso que esse canal de denúncias que a Juliana traz, ele precisa ser independente, é quando, eventualmente, o assédio ocorre por algum gestor que tem uma relevância na empresa. Então, com um canal de denúncia independente, você consegue punir todos aqueles que realmente adotam uma conduta equivocada. Com apenas a aplicação da política e ali uma avaliação subjetiva da questão, sem ter um responsável, esse gestor que tem uma representatividade, uma importância grande da empresa, possivelmente ele não vai ser repreendido. E isso faz com que toda a teoria, toda a prática, todo o treinamento, toda a cultura que a empresa tenta aplicar, ela seja afastada. Por isso que as políticas não precisam não só trazer essa questão da punição, mas efetivamente as punições, se constatadas, precisam ser aplicadas.
E é o que você falou, né, Alôncia? Assim, você mostra a cultura da empresa. Aqui não é permitido isso, né? Algumas medidas disciplinares têm mensagens importantes para a cultura da organização, né? E a Karine comentou na pergunta dela sobre treinamento, né? Bom, a legislação fala sobre treinamento para essa galera que toma conta deste assunto dentro da organização, seja compliance, seja jurídico, seja RH, seja cipeiro, tem que ter treinamento para eles, tem que ter treinamento para a companhia e tem que ter treinamento para os líderes. Porque a questão dos líderes é muito delicado, né, Carol e Alôcia? A gente tem a situação de que o líder, às vezes, se coloca, ele está pressionado, dia a dia ali pressionado, um monte de cobrança, de cima, de baixo, do lado, precisa entregar resultado, ele está naquela pressão e, às vezes, ele se coloca de uma forma errada, ele vai falar a mesma mensagem, mas ele se coloca de uma forma errada, pronto. Aquilo já é motivo para um dano moral. Né? Se for recorrente, como a Alôcia falou, acaba virando um assédio moral. E, às vezes, eu tenho vivenciado isso em algumas organizações, o gestor nem percebe que está fazendo isso, sabe? Então, você ter um fórum ali do RH, de business partner, se você direcionou, olha, Carol, você se comportou dessa forma, cuidado com a forma como você fala. Normalmente as coisas estão na forma como você fala, sabe? Cuidado, porque isso pode causar uma conduta inapropriada. E aí, na recorrência, sim, reprimir é extremamente importante, né? E às vezes, só fazendo um parênteses, eu sei que o tempo está acabando, mas só fazendo um parênteses, exatamente com esse ponto que a Ju trouxe, às vezes a pessoa se coloca de uma forma que ela não sabe que aquilo tem gerado uma assédio. E quando constatado isso pelo comitê, às vezes a pessoa não é nem repreendida, mas sim é feito um treinamento, exatamente para instruí-la e falar, opa, hoje as relações mudaram, hoje os relacionamentos mudaram, a forma de você conversar mudou. Então, essa pessoa também, principalmente os gestores mais antigos, esse treinamento também, então, não necessariamente precisa haver a punição, mas, eventualmente, o resultado disso pode ser até um treinamento de gestor, se ele for importante para a corporação. Perfeito. A gente está com bastante pergunta aqui, muitas voltadas aí, que é sempre um tema polêmico, né, a questão do assédio. Eu acho que algumas até acabaram sendo respondidas, porque teve uma pergunta sobre o que mais, o que fazer além de treinamentos, né? Também teve uma pergunta sobre, Ju, vou até te direcionar essa antes da gente entrar no tema do assédio em si. Tem uma aqui que é deixa eu ver aqui, da Tarsila, que então, assim, um dos maiores desafios no tratamento de denúncias de assédio moral é a falta de comprovação do fato, né? Então, há situações de violência psicológica que não é o assédio propriamente dito. Contudo, que tipo de ações as empresas podem adotar para mitigar esse comportamento e coibir a evolução para o assédio? Daí eu acho que conecta muito com o que a gente falou, né? Não basta só ter um canal de denúncias políticas, mas o quanto de esse ambiente para que evite comportamentos, né? Que nem ela classificou aqui, situações de violência psicológica. Então, acho que é um desvio de postura, um desvio de comportamento. Então, o que fazer até antes de se tornar um assédio? Acho que está conectado com o que vocês estavam falando, né? Você quer comentar alguma coisa, gente? Eu quero comentar assim, eu acho que nós estamos em constante evolução, o ser humano, né? Seja gestor, seja funcionário, seja a organização em si. Eu acho que, assim, como eu tinha falado, às vezes as pessoas não veem isso, não percebem e acabam fazendo. Então, uma das coisas super importantes nas organizações é a consistência e a coerência de ações. Então, não adianta você ter um canal de denúncia e só ter o canal de denúncia, isso não é suficiente.
Você tem que ter comunicação, você tem que ter treinamento, você tem que ter outro treinamento, você tem que ter outro treinamento, você tem que os gestores falarem sobre isso, os gestores serem treinados sobre uma comunicação não violenta, por exemplo, né? Porque é muito difícil, como a Tarsila falou, e o Leandro embaixo até comenta, que é muito difícil você... as condutas inapropriadas estarem explícitas. E às vezes as pessoas não percebem que elas dão uns deslizes, umas piadinhas mal colocadas, que antigamente, por exemplo, falando um pouco de diversidade, chamar o seu melhor amigo de negão não cabe mais. Mas a gente se conhece há 20 anos, a gente tem uma relação boa, a gente se conhece. E ele aceita. Mas tem uma pessoa que está passando ao lado que escuta e que fica incomodado, né? Então, é importante a gente cuidar do como e da forma como a gente se coloca. Eu acho que isso, Tarsila, só complementando aqui, né? Você acaba coibindo a evolução desse tipo de atitude. É isso, Carlos. Eu acho que, só trazendo um ponto aqui, Ju, que você colocou, do exemplo que você deu, na verdade, aqui a gente falou de assédio moral, de assédio sexual, mas também você tem, dentro do ambiente corporativo, toda a regra e conduta clara que você precisa observar, quer seja seu amigo, quer não. Então, questões de discriminação, hoje em dia, mesmo no ambiente corporativo, e discriminação, leia-se qualquer tipo de discriminação, etarismo, racismo, machismo, gordofobia. A gente já teve ações aqui de gordofobia, que quando você recebe a ação, você fala, não acredito que isso aconteça ainda hoje em dia. E acontece. Então, acho que o assédio é o resultado, mas a discriminação pura e simples, qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, ela precisa ser combatida, porque senão ela pode gerar um dano para a corporação e para a cultura da empresa. E até acrescentando, a verdade é que a gente precisa colocar essa pauta né, com executivos, é uma pauta da alta liderança. Se isso não tiver, não adianta só o RH, né, tratar disso, isso precisa, como a gente falou, até por conta da cultura, vir de cima para baixo, então isso precisa estar na pauta dos executivos. Eu, só respondendo uma pergunta rápida aqui da Glauciane, Alouche, você tinha dado aquele exemplo de assédio em relação, no caso de terceiros. E ela pergunta aqui se, nesse caso, a empresa também é penalizada juridicamente. Total. Se ficar comprovada a anuência dos gestores da empresa com aquela prática do assédio colocada pelo terceiro contra a sua empregada e a empresa não tomar nenhuma atitude, totalmente, sem dúvida, essa questão do assédio. E é engraçado que, normalmente, a questão do assédio, ela acontece, parece que acontece dentro da corporação, normalmente um homem assediando uma mulher, mas isso não é uma realidade, tá? A prática do assédio acontece das mais diversas formas possível e todas as formas elas devem ser combatidas. Perfeito. Agora, sobre canal de denúncias, né? Deixa eu só achar aqui a pergunta que eu achei interessante, que é sobre o ponto que vocês comentaram de quem cuida do canal de denúncia. Deixa eu só trazer aqui. Está no Respondidos, Cá. Eu então, acabei respondendo aqui, acho que é essa, né, se a gente pode, se é apropriado que seja conduzido pelo RH ou a alça, né? Isso. Tá bom. E tem, só complementando, e tem empresas, como a Ju disse, que pedem para um terceiro externo, um prestador de serviço, fazer essa apuração. Sim. Eu acho que vocês comentaram diversas situações, né? Quem pode cuidar desse canal de denúncia. Eu acho que o ideal é que, se isso for somente interno, haja ali um processo em que como que vai acontecer, traga segurança para a pessoa de como que vai acontecer caso você queira denunciar alguém que faça parte desse comitê. Como é que esse processo deve ocorrer? Eu acho que trazer
se ele ficar só internamente, né, trazer essa clareza para as pessoas se sintam seguras com esse processo, porque senão também o canal de denúncia ele vai estar lá por estar e não vai ter realmente uma efetividade. Eu tenho 2 pontos aqui, Carolina, indo ao encontro. Eu acho que assim, a questão primordial é que o comitê que trata do canal de denúncias, a apuração seja sigilosa, isso é fundamental, tá? Até para que o canal ganhe corpo. E o segundo ponto, quer seja feito internamente, quer seja feito externamente, quer seja feita, às vezes, no exterior, a empresa pelos investidores, pelos acionistas, o canal de denúncia é reportado lá fora, isso acontece na prática, mas é importante que esse canal de denúncia, para ter efetividade, ele tem que ter independência. Exato. Acho que esse é o ponto principal, porque eu vi uma pergunta aqui sobre a empresa familiar e tal. Tudo vai depender da independência do canal de denúncia e das ações que podem ser tomadas. Essa era a última pergunta que eu ia trazer, porque tiveram 2 exemplos, né, que eles trazem o head ou o dono da empresa, o sócio mesmo ali, que talvez seja a pessoa que pratica o assédio, como fazer, né, como tratar. Nesse caso, eu acho que não só pelo aspecto do canal de denúncia, da independência do canal de denúncia, Ju, eu acho que daí vem um ponto da cultura, né? Porque, assim, não adianta, a cultura ela vai ser reflexo desse sócio, né? Desse sócio fundador. Então, o que fazer nesses casos? Eu acho que é onde a gente tem mais desafio como RH. Essa é a verdade, né? Eu gosto muito de uma frase, Carol, assim, consistência, até estava respondendo a pergunta da Amanda aqui, né? O que fazer com a pessoa que ouviu e não gostou? Gente, a cultura é feita com repetição, né? Eu gosto muito de uma frase que ela fala assim, é de uma psicóloga social, que ela fala assim, para que as mudanças ocorram, o estímulo tem que ser maior do que a resistência. Né? Então, vamos estimular a mudança dessa cultura. Vamos falar, mostrar pelo exemplo, treinar os líderes para que eles evitem isso. Tem muito líder dentro da organização que ele é muito bom. Sabe aquele gestor que você olha e fala assim, cara, eu queria esse multiplicado por 10. Né? Pega esse como fomentador da cultura e ele consegue trazer pelo exemplo as boas práticas. Então, você tem várias formas de trazer a cultura do não assédio, seja pelas práticas, seja trazendo exemplos de fora de casa, treinando muito as pessoas, mostrando que a companhia de fato se importa com aquilo, que ela está muito preocupada com as pessoas. Então, a gente acaba tendo uma mudança de cultura para evitar que isso tudo aconteça e que situações não incomodem pessoas e que as pessoas não levem para o canal de denúncia e que o ambiente seja harmonioso, inclusivo, né, e respeitoso para todos. Acho que um bom exemplo de conectar isso com cultura, que até trouxeram esse exemplo, é assim, o quanto nós somos focados em resultados, temos como valor, né, nosso foco é o resultado, e o quanto as pessoas acham que aquele comportamento valida, talvez, uma pressão maior, e aí essa linha tênue que conversaram, né, onde o gestor ou o sócio acha que, não, eu só estou cobrando resultados, mas talvez a forma ou a frequência que ele faz, né, é onde isso vai mudando. Então, assim, trazer a clareza do que é esperado das pessoas é super importante e também o reconhecimento dessas pessoas. Você não pode deixar em evidência ou né, deixar uma pessoa crescer, ter uma posição ali de relevância que tem comportamentos detratores em relação àquela cultura e em relação a esse ambiente saudável. Então, são os recados da cultura que você está dando, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui, foi muito produtivo, né? Eu acho que algumas pessoas já estão saindo, Ju, mas eu ainda vou tentar aqui para a nossa última enquete, pessoal, que a gente queria entender de quem está participando, um pouco do status, né, que a empresa está. Então, assim, o que a sua empresa precisa fazer sobre o tema para estar em conformidade com as novas exigências, né? Em que nível que ela está em relação a tudo isso que a gente conversou. Se vocês puderem responder rapidinho, só para a gente finalizar.
Enquanto vocês vão respondendo, só para reforçar, eu queria reforçar, né, o agradecimento, a presença, a participação, foi super produtivo, esse era o nosso objetivo. As perguntas que a gente entender que não foram respondidas de alguma forma, vai estar disponível junto com o vídeo que vai subir no canal da Raiz. Nossos contatos também estarão disponibilizados, né? Nos acompanhe ali no LinkedIn, a gente vai compartilhar quando esse vídeo for publicado com as dúvidas. E é isso, queria agradecer também a Ju e o Alonso por esse trio aqui, por essa parceria, acho que foi bem bacana, acho que é um tema extremamente relevante, acho que a gente ficaria horas aqui discutindo, e com certeza tomara que esse seja o primeiro de muitos, né, para a gente trazer outros temas aqui em conjunto também. Então, muito obrigada a todos, né, aos palestrantes e aos convidados. Obrigada, Carol. Vou mostrar aqui a enquete. Obrigada por você ter facilitado essa conversa. O tempo foi curto, mas senão a gente não consegue pegar as pessoas. E olha que interessante, a grande maioria fala de treinamento, Carol. Aí. Treinamento, treinamento, treinamento e treinamento, que é justamente o grande ponto das perguntas aqui no próprio enquete, no próprias perguntas dos participantes. Sim. Mas para trazer para nível de consciência e mudança de comportamento de fato, né? Exato. Legal. Queria agradecer o convite, Carol, obrigado a você, a Juliana, foi um prazer estar aqui, trazer essas questões jurídicas e trazer esse debate intrigante. Tem bastante coisa ainda para a gente desenvolver dentro das corporações, e eu acho que vocês são as pessoas mais apropriadas para isso, considerando o currículo de cada um. Para mim é uma grande honra estar aqui. Obrigado. Obrigada mesmo. E acho que a gente, como última frase, Carol, é só a questão de que todo mundo, de alguma forma, seja do presidente ou da copeira na organização, tem algo para contribuir, para construir uma cultura, né, de mais de um ambiente de trabalho mais saudável, mais respeitoso e mais inclusivo, né? Acho que é isso que eu tinha como última frase para compartilhar aqui. Obrigada, viu, Carol e Alonso. Obrigada, pessoal, gente. Né? E pessoal. Obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.